Tudo bom, gente? Estou iniciando essa gravação para falar um pouco sobre os investimentos, né? Algumas coisas que eu vi nessa semana e achei bem interessante. Tem um canal que eu vou indicar, que é o canal da Bruna, da Ela Invest. O nome do canal é Ela Invest. E bem legal, vou deixar o link na descrição, principalmente desse vídeo aqui, que é 4 tipos de investimento que ela fala, né? Para um iniciante, né? Então ela coloca várias opções, né, CDBs. Achei bem interessante porque ela explica bem ali o rendimento. Você já nota ali que o rendimento não é alguma coisa para te deixar rico. Tá? O rendimento dos investimentos ele serve para potencializar e para te proteger. Né? O livro Investidor Inteligente ele até define investimento como aquilo que você tem o valor que você vai investir retornado com juros adequados ao risco. Mas ele fala que a primeira linha que ele coloca lá é você tem que ter essa perspectiva de retorno do valor investido, né? E mais os juros a crescer. Porque não é aposta, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou colocar um dinheiro lá que não vai me fazer falta e tal. Porque para o início, né, realmente vale a pena. Você pegando as confianças do que você está fazendo. Mas quando você começa a investir mesmo, né, o ideal é que você tenha essa noção, né, perspectiva. Porque senão é aposta mesmo. E o livro Investidor Inteligente, ele faz essa definição já no início. Já. Então, eu achei bem interessante. Principalmente ali o caixinha do Nubank para reserva de emergência. O Inter eu também achei bem legal. O Sofisa também. E o Itaú, assim, sem sombra de dúvidas, bancão, super seguro, muito bom. Todos os que eu citei, eles são cobertos pela FGC. O mais, assim, que você vai correr um pouquinho mais de risco, que é o Sofisa, por isso ele paga também um pouco mais, mas tem a garantia do FGC, então é um investimento bem seguro. Tá? E o que acontece? Tem um dos meus primeiros vídeos, né, a gente comentou sobre o risco retorno, né? Então, ela até comenta lá no final do vídeo dela sobre os títulos do Tesouro Direto, porque você pode investir em títulos do Tesouro Direto, né? Por isso que é direto, né? Do Tesouro Direto. Ele foi criado realmente para a pessoa física acessar, né? Então, se você tiver alguma conta, é possível, vai ter lá o títulos do Tesouro Direto para você investir. Aí tem o Selic, tem o IPCA, tem o prefixado, mas o Selic meio que você não erra, né? Você vai ter um lucro. O que é importante também reparar é que a Selic ela está em tendência de alta, né? Então o rendimento é bom. Quando a Selic baixar, a Selic já chegou a 2%, por exemplo, e aí o Banco Central ele subiu rápido, né? Mas imagina o seguinte, quando a Selic estava a 2%, você não rendia muito. O CDB também, que geralmente é praticamente a Selic, tem uma diferença ali, mas grosso modo, né, praticamente a mesma coisa ali, mas o CDB ele também não estava rendendo tanto. Então, nessa época aqui, a renda variável são ações, como investimento imobiliário, estava muito mais atrativo, porque valia mais a pena, né? De qualquer forma, essa parte aqui do risco retorno, como os títulos públicos eles estão pagando muito bem, as ações e entre outros investimentos eles caem, porque não faz sentido você correr um risco maior tendo um retorno menor. E aí o que acontece quando você vê as ações e os fundos de investimento imobiliário que eles são negociados em bolsa? O preço ele começa a ser mais atrativo, porque como muita gente, muito ele vai para a renda fixa,
essas ações, né, e os fundos de investimento imobiliário, eles terminam depreciando, o preço começa a cair. Tanto é que o IFIX, ele caiu bem, né? Se você ver, ele já está em 3.300 pontos, chegou a bater os 3, chegou perto, ele bateu os 3.400, não sei se bateu aqui, mas agora ele já está em 2.800. Mas, para você ver, né? Quando você olha aqui no IFIX, as informações dele, a cota mesmo, a média, é uma queda de 25%. Ele não cai tanto assim quando você olha aqui, porque o IFIX ele considera o reinvestimento, né? Então você não enxerga uma desvalorização tão alta quando você vê na foto. Mas é passageiro, principalmente pela macroeconomia, provavelmente. Tá? Mas aí você tem que projetar se você realmente acredita, né, o que você acha que compensa. Tem pessoas que vão preferir uma estratégia de diversificar patrimônio, de colocar no exterior, é super válido, de colocar no CDBs, em Tesouro Selic, e é o que eu recomendo para o investidor iniciante. Tá? Não compensa, tem uma amiga que me perguntou, né, que ela recebeu um valor e ela queria saber como que ela fazia para investir e tal. Eu falei, até passei esse vídeo para ela, né? Tem o CDB, tem Tesouro Selic, você não erra. O que eu sugeri, e eu não posso indicar porque eu não sou certificado, tá? Eu não tenho certificação do BIMA, eu não tenho nem competência técnica para fazer indicação de ativo, tá? Então, nada que eu vou falar é indicação, tá? Para você comprar ou vender. Mas o que eu sugeri para ela é colocar o patrimônio dela, esses ativos seguros, uma pequena parte em renda variável, para ela já ir sentindo o apetite dela ao risco, o que faz mais sentido para ela. Eu tenho um perfil realmente mais rentista, né? Eu gosto de renda, e até porque o meu é mais para uma aposentadoria mais tranquila, para uma independência financeira lá na frente. Então, aos pouquinhos a gente vai construindo, né? Então, para mim, que tenho praticamente não, 100% do meu patrimônio, né, em bolsa nos fundos de investimento imobiliário. Até tinha um pouco em ações, pagadores de dividendos, no ETF da Nubank, mas conforme os fundos de investimento foram caindo, eu fui fazendo dessa posição e investindo nos fundos de investimento imobiliário, que para mim ainda compensa demais. Tá? Para não ficar muito só para iniciante, porque tudo que eu comentei aqui é para iniciante, tá? Queria falar duas posições que eu tenho e que eu acho interessante porque eu não vejo muita gente falando, tá? O primeiro é esse fundo que é um foco antigo até na bolsa, é o BBFO11. Esse fundo, ele está na mínima histórica dele. Deixa eu ver se é a mínima histórica mesmo. É a mínima histórica dele e ele está pagando 13% de dividendo. É um fundo passivo, então muito investidor ele não vai gostar, tá? Para você abrir o relatório gerencial, você clica nos comunicados, relatório gerencial, já deixei até aberto aqui. E aí tem os comentários do gestor sobre macroeconomia. O que eu gosto desse fundo? Para fazer, quando eu vou construir uma carteira, eu coloco a maior parte em algo mais seguro, depois eu coloco alguma coisa de middle risk, né, um risco médio de carteira, e algumas coisas eu me dou o luxo de arriscar um pouco mais para ter um retorno maior. Atualmente, a carteira já está praticamente segura, porque conforme as cotas foram caindo, quando eu ia comparar os que eu tinha mais risco com o que era mais seguro,
não estava compensando, até em relação ao rendimento do dividendo. Então eu fui fazendo esse giro de carteira e praticamente hoje minha carteira está em algo que eu considero high grade, né? Então esse aqui eu acho bem seguro, porque ele tem uma diversificação boa, em fundos que para mim fazem sentido, e ele não vai ficar girando a carteira toda hora, então os dividendos deles costumam ser mais estáveis. É um fundo que eu gosto, tá? Mas não é todo mundo que vai gostar, principalmente por ser passivo, tá? Mas eu gosto para uma proteção, sabe? Então para mim faz sentido. Um outro também que eu acho legal é esse aqui, que é o KNHE, é o Kinea Hedge Fund, tá? KN de Kinea, HF de Hedge Fund. Hedge Fund é como se fosse um FOF, só que ele tem uma liberdade maior, tá? Você pode investir, o gestor ele pode comprar outros ativos. Inclusive, esse fundo aqui, ele tem imóveis, né? Tem 2 imóveis, ele estava fazendo a aquisição de um terceiro. Vale a pena dar uma olhadinha. Ele colocou aqui, ó, 56% em CRI, 10% em cotas de fundo de investimento imobiliário, 28% em imóveis, 0,7% em ações, 2,9% em LCI e 14% em instrumentos de caixa. Eu achei bem legal, bem seguro. Kinea, eu já gosto muito da gestora, né? Eu acho que eles são bem aliados com o cotista e com esse desconto ele está pagando próximo de 1,10, 1,16, se eu não me engano, eu cheguei a fazer a conta. Está pagando bem, né? Para você fazer a conta, só você dividir, né? Deixa eu ver aqui. Eu já tinha até feito o outro. Então, 0,9, tudo junto por 0,77,31. Ele está pagando 116 de juros. Um yield assim, 1,16 de juros, um yield muito elevado. Tanto é que eu tinha um outro ativo em carteira, que aí estava pagando 1,20, mas com risco muito maior. Uma gestão que eu não gostava, mas eu tinha colocado porque valia a pena pelo preço que ele estava. E aí, comparando os dois, eu não tive dúvidas de que para mim, para minha estratégia, valia a pena fazer esse giro. Tá? Eu ainda faço um controle de diversificação, tá? Em relação ao ativo, né? 100% do meu patrimônio de bolsa, né? É tudo como investimento imobiliário. E aí dentro dele tem fundo de papel, fundo de tijolo, FOF, hedge fund. Então tem uma diversificação que eu coloco ali em porcentagem, né? Para cada um. Então, nesse caso específico, né? Dentro da estratégia que eu tenho, encaixou, tá? Mas não é todo mundo que vai gostar de fazer uma carteira para ficar gerando, tá? Eu nem recomendo, tá? Mas para minha estratégia, para o que eu quero, valeu a pena, né? Eu indico o estudo, né? Não é para você sair comprando, como eu já falei, eu não tenho competência para fazer indicação de ativo. Mas para minha estratégia valeu, é o que eu queria deixar registrado, né? Eu tenho interesse em fazer sim disso, né? E como investidor, e estimular as pessoas a realmente investir. Infelizmente, tem que gastar um tempo, não tem muito para onde correr, tá? Mas para renda passiva não existe solução mesmo. Mesmo se você for ter um imóvel físico, ele vai levar um certo esforço seu ali para alugar, fazer análise de crédito, ou então terceirizar, né? Mas aí você vai pagar de qualquer forma. Dos investimentos, eu estou pensando, além disso, né, eu tenho a Nord, que eu tenho uma assinatura deles de, se não me engano, 5 anos. De vez em quando eles fazem uma promoção de pague R$100 e tenha
direito vitalício a 5 anos, então eu tenho 2 fundos de investimento que ele carteira recomendada acesso, caso plantando dúvidas, relatório, durante 5 anos. Eu pago do Mistificando a assinatura anual. Além disso, no YouTube eu consumo bastante. Tá? E no final eu vou tentar trazer isso, né? Trazer algumas, alguns fundos que o pessoal está comentando, falar um pouco sobre macroeconomia e principalmente na carteira. Tá? Acho que é isso. Se você gostou, curta, compartilhe só para fazer sentido para outra pessoa, né? E se inscreva, tá? Se você gostou do vídeo, do conteúdo, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E se eu souber, eu respondo. Tá bom? Um ótimo dia para todo mundo. Tchau, gente. Mas para a minha estratégia valeu, é o que eu queria deixar registrado, né? Era um pouco da minha carteira e também ajudar muitas pessoas. Eu já tive. Desculpa pelo carro, pelo barulho dos carros que estão passando, tá? Grosso modo, né? Praticamente a mesma coisa ali, mas esqueci o que eu estava falando. Mas o CDB também não estava rendendo tanto. Eu vou ter que fazer novamente, tá? Porque aconteceu o seguinte, eu deixei gravado para número 9 encerrar a gravação. E quando eu fui calcular e cliquei em 9, ele simplesmente parou de gravar. São coisas que acontecem. Aqui eu já tinha até finalizado, já estava para edição e não deu certo. Então vamos lá. Dividend yield